Meus irmãos, Salmo 91, todos acharam? Todos abriram? Salmo 91, extremamente conhecido, talvez um dos salmos mais conhecidos e mais usados no mundo inteiro. Se a gente pudesse fazer um exercício aqui agora e cada um citar uma parte do Salmo 91, eu tenho certeza que todos nós aqui, pelo menos um versículo do Salmo 91, você ia recitar de cor. Porque esse salmo é um salmo conhecido. Então, Salmo 91, a palavra de Deus diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por mais um dia, por mais um culto e pelo privilégio de poder expor a palavra santa e inerrante do Senhor. Fale aos nossos corações, abra os nossos olhos, nos dê clareza, nos dê entendimento e que possamos sair daqui, meu Deus, maravilhados com o poder da Tua palavra, com o poder do Senhor que é mostrado aqui neste salmo. Pai. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Salmo 91, extremamente conhecido, ele é o segundo salmo do quarto livro dos Salmos. Não sei se você sabe disso, mas se você folhear bem o seu livro nos Salmos, aí, talvez se você olhar acima do Salmo 90, você vai ver que ele tem uma divisão, livro 4. Então, os Salmos, eles são compostos de 5 livros. E o Salmo 91, ele é o segundo salmo do quarto livro aqui. Então, o Salmo 91 aqui, ele não possui um título. Se você olhar para o Salmo 90, ele vai dizer assim, oração de Moisés, homem de Deus. Então, o Salmo aqui, ele não traz de maneira clara e evidente para nós aqui quem escreveu. A Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento para o grego, ela atribui esse texto, ou esse salmo aqui, a Davi. Mas também tem um grupo de estudiosos e de pensadores que, por causa também da semelhança com Salmos 90 e 92, eles atribuem esse salmo aqui a Moisés. Mas um comentarista muito bom, um dos melhores do mundo, é um exegeta sensacional, ele vai dizer que há razões para nós acreditarmos que esse salmo aqui é de autoria de Davi. Ele aponta que aqui o salmista usa termos muito parecidos em salmos que o próprio Davi escreveu. Davi, ele é um dos maiores escritores de salmos. Então os estudiosos, principalmente esse aqui, que tem renome, ele vai atribuir esse salmo a Davi. Então,
Com certeza o Salmo 91, ele se não for o mais conhecido, meus irmãos, ele está entre os mais conhecidos, né? E é interessante que ele é usado ainda hoje, ele sempre foi usado dentro da história, desde quando ele foi escrito, num caráter apotropaico. Olha que palavra difícil, né? E você já viu alguém usando esse salmo nesse caráter apotropaico? O que é isso? É alguém que usa esse salmo como um amuleto, algo para espantar as más influências malignas, né? Com certeza você já chegou em algum lugar, estava lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Na igreja primitiva, ele foi muito usado, principalmente durante a Idade Média, contra um termo cultural, contra os demônios, principalmente nessa passagem onde ele vai falar de terror noturno aqui, né? Tem um comentário bíblico medieval, que é um dos mais usados, que chama Glossa Ordinária. Ele se referia ao Salmo 91 como um hino contra os demônios. Então, muitas pessoas permanecem nessa prática até hoje. Isso nunca mudou. Aonde você for, cidade que você for, talvez nas repartições públicas onde ainda se encontra uma Bíblia, você vai encontrar a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Na verdade, quem influenciou esse sermão aqui foi quem? O altar que todos os dias eu visito lá na academia, né? Cheguei lá semana passada e ela estava aberta no Salmo 91, né? Então talvez a gente podia fazer uma série de sermões, né? Os salmos ou os sermões da academia, porque sempre a gente vai chegar lá e vai ter uma passagem aberta. Mas o que eu achei interessante é que num dia eu cheguei lá, estava no Salmo 91, no outro dia estava no Salmo 91 de novo, no outro dia estava no Salmo 23. Eu falei, alguém agora entendeu o conceito de amuleto, né? Vou colocar no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e vamos colocar no Salmo 91, porque 1000 cai do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu saio ileso desse negócio, né? Mas o Salmo 91, meus irmãos, ele é conhecido por todos nós, né? É um salmo belíssimo, é um salmo que se não te encanta, a partir de hoje ele te deve encantar você grandemente, porque o Salmo 91 ele é conhecido pelas promessas extraordinárias que existem nele, né? Nós podemos observar, nós lemos aqui, é maravilhoso você ler o Salmo 91, você sai entusiasmado, você sai revigorado com a leitura do Salmo 91, né? Nós encontramos aqui dezenas de promessas, né, de livrar o justo das calamidades e dos problemas que há nesse mundo. Tudo que eu e você queria, né? Quando eu e você abrimos a palavra de Deus, palavra que é de Deus, e tem um salmo desse aqui, nosso coração enche de coragem, enche de conforto, enche de alegria. Muita promessa aqui, né? Eu queria todas elas, quero todas elas, né? Amém? Já estamos melhorando no amém. Acho que o último amém a gente vai chegar no amém bacana. Mas tem muita gente, talvez a grande maioria esmagadora, meus irmãos, não conhece a interpretação correta desse salmo. Muitas pessoas usam ele de maneira equivocada, né? Um pastor, quando ele estava comentando esse salmo aqui, ele vai dizer que o Salmo 91 é que nós podemos atestar e ver pessoas, várias pessoas, até mesmo crentes, que podem ler, conhecer, até decorar, contudo eles podem passar a vida inteira sem entender o salmo. Talvez você conheça esse salmo de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, mas você talvez não conhece a verdadeira interpretação, o real significado desse salmo, né? Outro comentarista que eu estava lendo,
ele vai dizer que uma leitura simples, associada a uma má interpretação, pode levar as pessoas a coisas que nós temos visto hoje. Pessoas pensarem e admitirem que crente não será derrotado por nada. O crente, ele é invencível. O crente sempre prevalecerá. O crente não será derrotado, né? Então, eu e você já ouvimos alguma coisa nesse sentido com relação ao Salmo 91. O Salmo 91, meus irmãos, ele é dividido em 3 partes. O Salmo 91, ele mostra para nós 3 partes, ou 3 discursos, 3 pessoas, né, falam aqui nesse Salmo. Se a sua Bíblia for igual à minha, a maioria, eles fazem isso, né? Na minha é a revista e atualizada. Você vai perceber que toda vez que na Bíblia ele vai mudar de assunto, ou ele vai mudar de personagem, ou ele vai fazer alguma mudança significativa, ele coloca a primeira letra do versículo em negrito. Na minha aqui, o O aqui do verso 1 está em negrito, na sua talvez esteja, né? Tá, né? Talvez você nunca viu isso na Bíblia, né? Talvez você leu a vida inteira a Bíblia e nunca percebeu que os tradutores marcaram para você as divisões de textos. Está aí, ó. É porque é só a primeira letra que está no negrito, né? Então, esse salmo aqui, meus irmãos, ele é dividido em 3 discursos. Vemos aí, nos versos 1 e 2, a declaração de uma pessoa, o rei, que é alvo das promessas de Deus. Se de fato foi Davi era o rei, e ele escreve esse salmo aqui. Então, nos versos 1 e 2, nós vemos a voz de uma pessoa. Se você observar no verso 3, talvez esteja também em negrito. Nós vemos outra declaração aqui, outra pessoa, e provavelmente aqui é um profeta que aponta as promessas feitas a essa pessoa, que se revela nos versos 1 e 2. Né? E é um profeta porque somente alguém da parte de Deus poderia fazer e declarar essas promessas aqui, porque somente Deus pode assegurar, cumprir as promessas feitas aqui no Salmo 91. E por último, se você olhar lá no verso 14, a gente vê outra pessoa entrando no discurso, e aqui é o próprio Deus. O próprio Deus entra em cena para apontar mais uma vez e reforçar as promessas daquele que aparece nos versos 1 e 2. Então nós vamos observar aqui, meus irmãos, e observa aí o primeiro discurso, os versos 1 e 2, a pessoa que é alvo das promessas aqui, o primeiro que fala. Então Salmo 1 e 2 diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O verso 1 aqui, meus irmãos, aponta para o tema do Salmo. Proteção do eu sou, proteção de Deus, né? Quando a gente olha aí no Salmo, os termos aí, esconderijo e sombra, eles afirmam, e ele está querendo intensificar e marcar para nós a conexão íntima entre o rei, o que aparece, o que declara, e o Altíssimo, e o Deus. O salmista aqui, meus irmãos, ele começa dizendo para mim e para você que Deus é o seu refúgio, Deus é sua fortaleza. E ele repete, você pode ver que ele no verso 2, ele vai dizer o meu 2 vezes, é o meu refúgio, o meu Deus, o meu esconderijo, é meu. Então aqui mostra uma relação íntima, né? Os verbos aí, habitar e descansar, aponta essa relação, além de íntima, uma relação contínua entre Deus e esse que apareceu dizendo que habita no esconderijo do Altíssimo.
Ele vai dizer, meus irmãos, aqui, e o salmo é belíssimo, é na sombra, é na proteção do Altíssimo que ele não só se esconde, mas ele mora. Ali, na habitação do Altíssimo, é o lugar onde ele encontra refúgio, é o lugar onde ele encontra proteção. O salmista aponta, meus irmãos, ele reitera várias vezes. É nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, ali é onde o Altíssimo está. E no superlativo ele vai falar desse Altíssimo, porque além dele ser Altíssimo, grandioso, ele é Deus, ele também mora num lugar inalcançável. Ele mora num lugar protegido, ele mora num lugar inabalável. E a relação íntima desse primeiro que anuncia o discurso, né, o do rei aqui, ele mostra esse amor, essa intimidade com Deus. Ele usa 4 nomes para Deus nesses 2 versos. O Deus Altíssimo, né? O El Elyon, que é o Deus de todas as coisas, o Deus possuidor, o Deus detentor de tudo, o Deus todo-poderoso, o Deus El Shaddai, o Deus provedor. Ele fala de Yahvé, tem todos esses nomes aí. Yahvé, aquele que chamou, aquele que proveu, aquele que se apresentou como o grande eu sou. Vai lá, Moisés, mas Senhor, eu vou falar o quê? Diz que o eu sou te enviou, o Yahvé te enviou. E ele vai mostrar também o Deus Criador, o Elohim. Então, meus irmãos, o rei aqui, esse primeiro que discursa, o que mora no esconderijo do Altíssimo, ele tem uma relação íntima com Deus. Ele vai dizer assim, ó, meu refúgio, o meu baluarte. E se na sua Bíblia está escrito baluarte, baluarte aí é fortaleza. É ali que ele se esconde, é ali que ele mora, além de ser um lugar seguro, porque é fortaleza, é nesse lugar que ele está. É em Deus, ninguém mais. Somente em Deus, meus irmãos, é que ele confia, é no Altíssimo que ele sente segurança. Um comentarista disse que somente em Deus podemos ter êxito em confiar. Ninguém ou nenhuma outra coisa ou lugar pode ser objeto absoluto de confiança. Somente Deus. Somente em Deus eu e você podemos descansar de maneira absoluta, confiante. Somente em Deus, meus irmãos. Agora nós sabemos quem começou o discurso. É aquele que se encontra guardado em Deus. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o rei que encontrou no esconderijo, no lugar de Deus, a paz, a proteção, a segurança. Agora nós vamos para o segundo discurso, dos versos 3 até o verso 13. Aqui ele vai mostrar o segundo discurso, e dentro desse segundo discurso, ele divide esse discurso em 2, como nós iremos ver. Então, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, depois que ele fala, entra em cena agora um outro que fala, e como eu disse, é um profeta, é um arauto do Senhor. Por quê? Porque ele faz aqui declarações que só Deus pode cumprir. O rei, aquele que está guardado no esconderijo do Altíssimo, ele falou, e agora outra voz, um profeta, se dirige a ele com um discurso. E aí eu e você podemos ver dos versos 3 até o verso 8. Olha o que diz. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Pavês aqui é a ideia de armadura.
segurança. No 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Meus irmãos, o que habita em lugar seguro será protegido das armadilhas e do mal que sobrevirá. Essa é a promessa. Só Deus pode fazer essas promessas, e é Ele quem faz isso. E esse salmo aqui é maravilhoso, porque qualquer pastor ou pregador da prosperidade aqui, ele nunca conseguiria fazer um sermão tão bom e tão belo como esse, porque por mais que ele faça discursos, ninguém chega perto do caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Isso é bonito, isso é maravilhoso, isso faz a plateia ensandecer aí embaixo. É tudo que eu e você queria ouvir, meus irmãos. Aquele dia que você está angustiado, aquele dia que você está moído, aquele dia que você quer ver ninguém, e aí você escuta que você será liberto do laço, da peste. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. No verso 8 aqui, ele aponta para a imagem de um caçador. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro aqui é um caçador de passarinho, é aquele que caça o pássaro, que arma a arapuca, e ele é visível, ele é conhecido. E ele mostra duas imagens aqui para mim e para você, do caçador e da peste. E a ideia aqui é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai ter livramento de problemas tanto visíveis quanto invisíveis. Olha que maravilha! O verso 3 aqui mostra duas imagens do mal que Deus livra o rei. A armadilha humana e a armadilha da praga natural. Meu irmão, é tudo que eu e você queria ouvir. Nenhum homem fará mal a mim, nenhuma praga chegará na minha casa. Isso é maravilhoso. Mais uma vez, ninguém conseguiria fazer um sermão tão belo como esse. É tudo que nós gostamos de ouvir. É tudo que eu e você queria ouvir para essa semana. Vai na força, meu irmão. Você será livre da praga. Nada chegará na sua casa. Nada. Fique tranquilo. O Senhor vai te livrar. Nenhum homem te pegará, nenhuma praga, problemas visíveis, invisíveis, aquilo que você está preparado, aquilo que você não está preparado, nada te pega, nada. Um comentarista, Derek Kidner, ele comenta que esses dois perigos aqui atacam cegamente e contra eles, os fortes são impotentes, são tão impotentes quanto os fracos. As armadilhas, meus irmãos, de homens maus, que eu e você não podemos prever, e essas pragas naturais, muito menos, eu e você não sabemos que dia que essas coisas chegam ou podem chegar na nossa casa. Mas a promessa é que Deus o livrará, ele estará seguro. Por quê? Ele vai colocar no verso 4, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade aqui, talvez na sua tradução está fidelidade. O nosso Deus, meus irmãos, é fiel. Aquilo que Ele disse é verdade absoluta. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele é o único que pode cumprir. Ele é fiel. A sua verdade, ela pode ser esperada com fidelidade. É pavês, é armadura, é escudo. E quanto ao cuidado de Deus aqui, meus irmãos, o verso 4 concilia, a proteção calorosa do Pai nessa imagem do pássaro, aqui com a rigidez e a força implacável da armadura. Essas asas protetoras do Altíssimo referem justamente a essa fidelidade, à verdade de Deus.
É somente nas palavras de Deus, eu e você podemos, de maneira absoluta, confiar absolutamente. No verso 5 ele vai dizer assim, ó, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, amém? Olha que beleza, é tudo que eu e você gostamos. Você vai ver pessoas caindo, você vai ver pessoas derrotadas, você vai ver pessoas ficando no meio do caminho, mas você não será atingido. Isso é maravilhoso, meus irmãos, é tudo que nós gostamos de ouvir. Nada atingirá o que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa é a promessa, nada atingirá ele. E é interessante, só fazendo um paralelo aqui, o terror noturno aqui, muitos atribuem esses versos aqui, ou esse pedaço do verso aqui, a um ataque de demônio. Estava estudando isso aqui e eu lembrei de um pregador que me ajudou muito na minha caminhada da fé, e eu lembro como se fosse hoje, eu nunca esqueci disso, e ele pegava o Salmo 91, e principalmente aqui, nesse verso aqui, ele colocava a atuação do demônio, o horário que ele atua, é meio-dia, à noite, é nesses horários onde o diabo ataca as pessoas, e aquilo me impressionou, e eu falei, rapaz, o cara descobriu que hora que o diabo ataca, e ele usava aqui, né? O Targum, que é um documento antigo e muito usado, né? pelos judeus, ele dizia que as noites estavam sobre o domínio dos demônios. Talvez é por isso, né? Essa tradição foi passando de tempos em tempos, de épocas em épocas, de anos em anos, e chegou a algum grupo de pessoas que gostaram, né, dessa interpretação, mas eu e você não vemos isso com muita clareza e nem com muita normalidade no Antigo Testamento. Você já leu o Novo Testamento todo, você não vê a Bíblia falando desses ataques de demônios. A gente não vê isso, principalmente no Antigo Testamento. Isso é mais claro no Novo Testamento, a gente vê muito, mas no Antigo Testamento não é tão comum nós vemos esse tipo de declaração. Por exemplo, no livro de Jó, lá no capítulo 24, Jó associa a noite ao mal, mas não aos demônios, ao mal calamidade. Ele vai falar a respeito de ladrões, a respeito de adúlteros. Então, esse terror noturno aqui, meus irmãos, ele não é a atuação do demônio, ele não é o inimigo que te assola, o inimigo que vai vir e vai te aterrorizar, principalmente de noite. Quando você olha para os paralelos aí, que ele usa, terror noturno e seta que voa de dia, então provavelmente aqui, ele se refere aqui a um ataque repentino e inesperado do exército inimigo. É o rei que está proferindo o salmo. Ele está pensando aqui num campo de batalha, numa guerra, e essa guerra acontece coisas imprevisíveis, né? O pavor, o ataque, o medo, pode vir de noite, ele também vem de dia. Flechas aqui são perigosíssimas, porque ninguém vê a flecha, quando você vê, a gente assiste filme, né? Quando você vê a flecha, ela chegou, né? E ele vai dizer assim, ó, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Meus irmãos, isso é bonito demais. Nada atinge o protegido de Deus. Tem um filme, um seriado dos Vikings, e é muito legal uma cena onde tem um personagem lá que ele quer morrer, ele já está velho, um viking, ele está cansado de batalha. E só que na mitologia nórdica, o viking, ele morrendo em batalha, com a espada na mão, ele é recebido em Valhalla, né, no banquete com como chama o Deus? O pai do Thor, Odin. Então, tem uma cena maravilhosa lá, que ele já está cansado, e o campo de batalha, e está todo mundo correndo, a gente vê os vikings, né, são gente poderosa, e ele quer morrer, mas ele quer morrer em batalha, porque é em batalha que os vikings morrem.
homens de verdade, aqueles que querem participar do banquete com Odin, e ele para numa cena, e a cena vem incontáveis chuvas de flecha, que o céu fica preto, e ele abre esperando a morte com a espada nas mãos, e ele fica lá, e ele vai dizer, 10.000 caiu do meu lado, 10.000 mil à minha direita, e ele não foi atingido. Quando passou tudo, ele olhou para o lado, e ele estava zero, e ele falou, como não? E ele segue batalha. E nós gostamos desse verso. Talvez esse verso é o verso que você conhece, é o que você decorou. Talvez você levanta de dia, né? Quando você acorda, você lembra do 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Senhor, eu estou indo, nada vai me deter, ninguém vai me parar. Isso é bom demais, meus irmãos. Isso é tudo que eu e você gostamos. Essa promessa que nada, e essa promessa é verdadeira, nada atingirá aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, nada, praga nenhuma chegará na casa daquele que habita o esconderijo do Altíssimo, ninguém, nem gente, nem doença, nada pega naquele que habita o esconderijo do Altíssimo, meus irmãos. E no verso 8 ele vai dizer assim, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Quem que verá? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. O que habita o esconderijo do Altíssimo, meus irmãos, ele verá com os seus próprios olhos a recompensa que os ímpios devem pagar a Deus por intentarem contra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o motivo, ele fala agora na segunda parte do segundo discurso. Observa dos versos 9 a 3. Ele vai repetir agora no verso 13, ou no verso 9, aquilo que ele falou nos versos 1 e 2, principalmente no 2. Olha o que ele vai dizer. Pois disseste, quem disse? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás, aqui esmagará. Ele não só pisará o leão e a áspide, a cobra, a áspide que é cobra, ele não só pisará o leão e a cobra, mas ele vai esmagar os pés ao leãozinho, ou o leão forte, e a serpente. Isso é maravilhoso. Ele repete, meus irmãos, as declarações dos primeiros versos. Nada abala esse homem. Por quê? Ele fez do Altíssimo o seu refúgio. Ele fez do Altíssimo a sua morada. Nada chegará na sua casa, nada chegará na sua tenda. Doença ou qualquer mal invisível, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nada chegará na casa, porque Ele está no lugar do Altíssimo. Onde Ele estiver, onde Ele andar, o caminho que Ele caminhar, os anjos de Deus estarão em prontidão para socorrê-lo. Meu irmão, ninguém faria um sermão mais bonito, mais belo do que esse, mais encorajador do que esse. Ninguém. Nada nem ninguém faz o que habita no esconderijo de Deus cair. Nada. Nada pega. Nada abala. Nada desajusta. Ele é invencível aqui. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ele pisará, Ele esmagará. Ele é invencível. E agora nós vemos o último discurso. Nesse último discurso aqui nós vemos o próprio Deus. É da boca do Altíssimo, do Deus, do Rei dos Reis, que nós sabemos do caráter daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele agora vai falar desse que habita no esconderijo do Altíssimo. E ele faz para ele, meus irmãos, 8 promessas. Além disso tudo aqui, praga nenhuma chegará à tua tenda. Nenhum homem te fará mal. Vão cair 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não será atingido.
Isso é maravilhoso. Ele vai dizer no verso 14 e 16, ele vai dizer assim, ó: porque a mim se apegou com amor. E aqui ele vai falar a primeira promessa: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Ele vai ser livre, ele vai estar a salvo, porque conhece o meu nome. Ele tem um relacionamento íntimo, ele ama, ele se apegou a Deus. No verso 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Ele tem acesso. Todas as vezes que ele acessar o céu em oração, ele será respondido. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. No verso 16, saciá-lo-ei com longevidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele terá vida longa. E ele continua: eu lhe mostrarei a minha salvação. E a salvação aqui, meus irmãos, não é a salvação eterna, é a salvação do mal, dessas coisas que acontecem. Eu vou te salvar, nada vai acontecer a você. E essas promessas tudo aconteceram. Foi isso que Deus fez com Jesus. O salmo não é sobre você, não é sobre mim, o salmo não é sobre ninguém. Aquele, meu irmão, que habita o esconderijo do Altíssimo é Cristo Jesus. O Salmo 91 não é para ser usado como um amuleto, como muitos têm feito. O Salmo 91 é um salmo messiânico. É um salmo que aponta para Cristo. É um salmo que fala do Messias, é um salmo que fala do Salvador. E quantas vezes nós nos empolgamos, quantas vezes nós entramos em parafuso, porque nós olhamos para essas promessas e nós falávamos: Senhor, cadê? É porque a promessa não foi para você, ela não é para você. Um comentarista disse que ao que Deus faz promessas aqui é alguém indestrutível. Esse que recebe as promessas aqui é um rei invencível. E ele vai dizer que por mais fiel que alguém seja, essas promessas aqui são excessivamente otimistas para falharem. Essas promessas aqui foi Deus quem fez, elas não falharão, não pode ser um rei normal. É Cristo Jesus. E ele continua, ele vai dizer que se as promessas do salmo de invulnerabilidade, de invencibilidade e vida longa são aplicadas em caráter universal aos mártires, Deus aqui está zombando deles. Porque Deus nunca prometeu, meu irmão, nem para mim, nem para você, que você será livre da morte, será livre da praga, será livre do homem mau. Pessoas vão querer te pegar, pessoas vão querer te abusar, pessoas vão querer te roubar, pessoas vão querer te maltratar, doenças vão te alcançar, doenças terríveis, e doenças talvez que sejam piores do que a morte, doenças essas que talvez você vai clamar pela morte, e ela não vai vir. Deus nunca prometeu isso para ninguém, a não ser para Cristo, seu Filho. O problema é que o nosso coração gosta dessas coisas. E alguém mal intencionado, por causa de corações mal intencionados, que querem usar a Deus como um amuleto, eles pegam o Salmo 91 para eles. E eles afirmam, eles determinam, eles oram, eles amarram. Você já viu isso? Eu não aceito, eu repreendo. Está amarrado. Oh, não segura nem pum. Quer segurar o quê? E nós vemos isso constantemente nos lugares. O salmo é de Cristo, o salmo é para Cristo, as promessas é para Jesus, meus irmãos.
Talvez você nunca soube que o Salmo 91, que diz que vai livrar, e vai, e livrou, que diz que ia proteger, e protegeu, e diz que ia ter vida longa, e tem vida longa, estivesse falando de Jesus. Mas é dele que o Salmo fala. Foi em Cristo Jesus, foi em Cristo Jesus que se materializou a invencibilidade em todas as situações antes da sua morte. Muitas pessoas nunca entenderam isso, meus irmãos, e isso é para trazer vergonha para mim e para você, que nós não temos conhecido a Deus, nós não temos nos debruçado em conhecer as Escrituras. O diabo já sabia disso muito antes de mim e de você. O diabo sabia de quem o Salmo 91 falava. A gente lembra na tentação de Jesus. Jesus é batizado, há uma voz e diz: esse é meu filho em quem me comprazo. E o Espírito leva para o deserto, 40 dias, em jejum, fome. Aparece o diabo. E o diabo começa a fazer propostas para Jesus. Até que o diabo vira para Jesus e fala: então levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus. Lembra? Olha, a construção das Escrituras é maravilhosa. Por isso, meu irmão, que você tem que ler, você tem que amar as Escrituras. Jesus, ele ouviu do Pai. A dinâmica que o texto bíblico é colocado é intencional. Ele ouviu: você é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem eu amo, em quem nós temos um relacionamento amoroso, íntimo e verdadeiro. Aí depois vem o diabo e vai dizer: se você é filho de Deus, olha, talvez você já escutou isso. Não, se você é crente, se você é crente, por que está acontecendo isso na sua vida? Por que você não vende suas coisas? Por que você não tem dinheiro? Por que alguém está morrendo? Por que alguém morreu? Por que você perdeu um filho? Por que você perdeu o pai ou a mãe? Por que a desgraça chegou na sua tenda? Talvez você ouviu o diabo sussurrando já no seu ouvido. É porque o diabo, meus irmãos, ele nunca mudou a estratégia. Porque sempre funcionou. Só não funcionou aqui porque Jesus sabia quem Ele era. Ele é Deus. O problema é que eu e você, nós nos entregamos aos nossos desejos. E basta uma sedução miserável do diabo e nós nos entregamos a ele. Você esquece de quem você é, você esquece o que Deus fez por você, de onde Deus te tirou. E você volta a fazer a mesma coisa, praticar as mesmas coisas, volta para a mesma lama do chiqueiro que Deus te tirou. Mas o diabo sabia, meus irmãos, o diabo conhece a Bíblia melhor do que eu e você. É por isso que Tiago vai dizer que a teologia do diabo é melhor que a minha e melhor que a sua, porque ele conhece, ele teme e treme. E muitos de nós não temos tremido diante de Deus. Nós olhamos para as promessas que Deus faz, tanto para o teu povo quanto para os ímpios, e nós damos de banana para ele. Não, isso não vai acontecer, mas vai, meu irmão. O texto vai dizer assim, com os teus olhos verás o castigo dos ímpios. E o diabo, meus irmãos, depois que ele levou Jesus para o alto do pináculo do templo, se você é filho de Deus, atira-te daí. O diabo sabia quem ele era, o diabo sabia de quem o Salmo 91 falava, e ele cita o Salmo 91, ele vai dizer assim, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardam. Eles te sustentarão nas suas mãos. O diabo sabia. O diabo sabia que a promessa do Salmo 91 era para Cristo Jesus, era para o Messias. Cristo, meus irmãos, ele é invencível. E do mesmo jeito que Cristo
respondeu, eu e você devemos responder. Porque a artimanha do diabo é essa. Lembra disso. Tome muito cuidado com quem você ouve. Porque o diabo, ele disse, está escrito. E muitas pessoas pregam a Bíblia, mas você, por causa da preguiça de estudar, de se aperfeiçoar, de ler um livro, de pelo menos não faltar cultos para aprender mais, você acha, quando alguém diz, não, porque a Bíblia diz, parará, 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 e você acredita cegamente. Você não tem o cuidado, às vezes, de consultar 2, 3, 4 versões da Bíblia. Coisa mais simples. E Jesus vai dizer, também está escrito. Também está escrito. Por quê? Porque Ele é o verbo, Ele conhece, e Ele ensinou para mim e para você, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele volta lá para Deuteronômio. Essa é a arma contra o inimigo, meu irmão. A arma contra o inimigo não é, você está amarrado, eu te repreendo. Não é isso não, meu irmão. Eu fico pensando, o diabo, quando alguém vira para ele, você está amarrado, eu te repreendo, sai daqui, Satanás, nós te amarramos no mundo espiritual. Eu fico pensando, o diabo dando gargalhada. Talvez se a gente fosse fazer uma imagem aqui, é a mesma coisa de eu e você pegar um elefante e falar, sai elefante, que senão eu te mato. E o elefante deve olhar, Talvez é uma imagem muito esdrúxula, mas é o melhor que eu achei agora. É com a palavra de Deus, meus irmãos. Você precisa de conhecer ao Senhor. Você não deve ser enganado por qualquer coisa. Pedro vai dizer que é pecado você não dar razão da sua fé. É pecado você não defender aquilo que você acredita. Porque se eu perguntar para o Jessé, eu vou fazer uma laje aqui, e eu vou usar arame de cerca, vou encher isso aqui, vou fazer uma malha de arame de cerca, e vou concretar, e não vai cair, eu tenho certeza, que ele dá a vida dele, para dizer que cai, porque ele conhece a estrutura, ele conhece como que é feito. É assim que eu e você devemos nos portar diante das Escrituras. À medida que você converteu, meus irmãos, você tem que crescer em conhecimento do Senhor para que você não seja enganado. Você tem que continuar crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Para que quando o diabo falar para você, está escrito, você está escrito assim, assim, assim. Porque essa é a armadilha do diabo, mas essa é a arma que Deus nos deu, a própria palavra bem interpretada, a palavra verdadeira. Ele usou a mesma estratégia lá com Eva. Não foi bem isso que Deus disse? Será que você vai morrer? Meus irmãos, ele não mudou a estratégia porque funciona até hoje. Se você quer saber alguém que não lê a Bíblia, é só você dar uma Bíblia para ele, principalmente na versão corrigida e fiel, que é a mais antiga. Que ela é um vocabulário mais robuscado, ele é um vocabulário mais culto, porque é uma tradução muito antiga. E na verdade, o ideal é você ir usar ela cada vez menos. Tenha ela para consulta, porque a última revisão da RC foi em 1982. Então, de 82 para cá, nós estamos falando em 41, 42 anos. A língua mudou. Então, uma boa versão hoje, a NAA, ela foi revisada tem pouco tempo. A NVT foi revisada há pouco tempo. Então, use essas versões, porque a língua muda, você sabe. Nós aqui que somos um pouco mais velhos, existem palavras, existem frases que nós nem usamos mais. Ou às vezes só nós usamos e essa galera não entende mais, não é assim? Com a tradução da Bíblia foi do mesmo jeito, é por isso que ela constantemente precisa ser revisada. Não é assim? Ou eu estou falando errado, Valdeir? Teve aula agora, hein? Semana passada. Hermenêutica. É isso aí mesmo, não é? Aí, ó.
Se estiver mentindo, é nós dois. Mas nós não estamos, não. Meus irmãos, você precisa de amar as Escrituras. Você precisa de amar como Davi amou e disse que ela é gostosa como um favo de mel. Essas promessas se cumpriram em Jesus, nada aconteceu em Jesus, ninguém pegou Jesus, nada. Aí talvez você pode falar para mim, igual a Janinha falou quando eu fui falar para ela no Salmo 91, mas Jesus morreu. A primeira coisa que ela falou para mim, Jesus, ele morreu, meus irmãos, morreu. Mas ele deu a sua vida. Ele se entregou, a sua morte foi para justificar, a sua morte foi para expiar, a sua morte foi para pagar o pecado de muitos. João vai dizer para nós, no capítulo 10, dos versos 16 a 18, vai dizer assim, ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. A promessa, ele é invencível, ele é indestrutível, meu irmão. Eu entrego, eu dou. No verso 18 ele vai dizer assim, ninguém as tira de mim, pelo contrário, quem que tira? A vida. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também reavê-la. Este é o mandato que recebi do meu Pai. Essa é a promessa. 1000 cairão ao teu lado, você não será atingido. Peste nenhuma sobrevirá a você. Porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Você se apegou a mim com amor, com intimidade, com fidelidade. A promessa é para Jesus, meus irmãos. O Salmo 91, meus irmãos, não é como nós nos tornamos invencíveis, mas como um Deus invencível que se entregou por mim e por você. O Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre Deus que se esvaziou e se identificou com você e comigo, para que pela fé você possa se identificar com Ele. O Evangelho, meus irmãos, não é sobre o que você precisa saber para ser salvo, é sobre o que Jesus fez para te salvar. Ele se entregou, Ele se deu. Meus irmãos, a declaração de Jesus é: o Pai se apegou a mim. O Pai, meus irmãos, num relacionamento íntimo e amoroso, se apegou a Cristo com amor, e Jesus se apegou aos seus com amor, para que a sua salvação fosse possível. As promessas do Salmo 91 foram para Jesus. Somente Jesus agora, Ele pode proporcionar a você segurança e salvação eternas. E o verso 8 vai deixar isso mais claro para mim e para você. Porque ele vai mostrar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus, Ele verá com os teus próprios olhos o que acontecerá com os ímpios, ou seja, Ele julgará os ímpios. O Salmo 91, meus irmãos, ele não promete, e ele nunca prometeu que os cristãos serão isentos da calamidade. Você nunca será isento de problema, você nunca será isento da morte, da doença, ou de qualquer sorte de males. Mas os crentes salvos e nascidos de novo, esses estão isentos da retribuição divina, do julgamento final. Essa é a promessa. Nada, ninguém tira a sua salvação. O Senhor o guardará e o levará seguro. Mas enquanto aqui, o seu filho, o meu filho, poderá morrer. Talvez eu e você poderemos viver com um buraco que nós nem conhecemos, de a perda de um filho, perda de casamento, perda de pessoas que nós amamos. Talvez muitos de nós irão morrer com doença. Talvez muitos de nós irão viver com doença. O Salmo 91, meus irmãos, sempre apontou para o Messias.
O povo do Antigo Testamento também pensava assim. O Salmo 44 vai dizer, porque nós somos entregues como ovelha para o matadouro. Eles sabiam, não tem vida fácil. Eles foram escravizados, eles foram perseguidos, eles passaram 70 anos no cativeiro. As promessas do Salmo 91, meus irmãos, é para que eu e você possamos nos alegrar e reconhecer que Cristo Jesus, o alvo das promessas, conquistou a salvação para mim e para você. E Cristo Jesus nos levará seguros. Isso é maravilhoso. Por isso que o próprio João vai dizer, no capítulo 10 ainda, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos, essa é a promessa. Se agarre nessa promessa. A promessa maravilhosa do Salmo 91. É de Cristo Jesus, que assegurou a minha e a sua salvação. E ninguém pode tirar, nada pode destruir. Nada pode destruir. Nada. Ninguém. Aflições podem vir, nós poderemos ser assaltados por diversas coisas. Mas lembre-se que Cristo Jesus nos levará seguro para a nossa casa. No Novo Testamento as pessoas entendiam isso. Paulo entendia isso. Abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 4. Fazer uma aplicação aqui bíblica. Paulo entendia isso. Paulo, ele entendeu. Coisas ruins acontecem comigo. Eu posso ser alvo das maiores maldades. As piores calamidades podem sim acontecer comigo. Mas olha o que Paulo vai declarar. Capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. Lembra? Paulo aqui está na prisão. Paulo aqui ele vai morrer. Olha aqui que no verso 18, Paulo vai dizer: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Parece que é doidura do Paulo. O Senhor me levará seguro. Nada vai me atingir, o maligno não me toca. Eu estarei a salvo. Mas é porque essas verdades se cumprem de maneira verdadeira, porque aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Cristo nos levará em segurança. Ninguém pode nos assaltar, meus irmãos. Nada nem ninguém. Paulo aqui, ele não foi resgatado da picada de cobra, do açoite, do problema, da maldade, mas Paulo e eu e você, aqueles que depositam em Cristo Jesus, a fé, a confiança, o amor, nós seremos libertos, meus irmãos, e resgatados no sentido mais pleno, porque Deus nos trouxe segurança e nos levará em segurança para o reino celestial. Nada vai nos atingir. O nada que vai nos atingir, meus irmãos, é as consequências do pecado. Porque a consequência do pecado é morte, e morte espiritual, e dessa não vai nos atingir, porque Cristo Jesus nos garantiu a eternidade do lado dele. Fomos resgatados, estamos seguros em Cristo Jesus. Lembre-se sempre disso. Todas as vezes que você lê o Salmo 91, e continue lendo, meu irmão, continue lendo, e se aproprie dessas promessas, porque Cristo recebeu cada uma delas, para que eu e você pudéssemos receber a promessa de segurança,
de ser levado às regiões celestiais e nós moraremos eternamente com Deus. O John Piper, hoje eu vi alguém fazendo um post dele. Eu achei interessante, eu acho que cabe o que o Piper fala com a mensagem. Porque às vezes eu e você que somos crentes, talvez por causa do evangelho que você conheceu e agora nós estamos desintoxicando você, talvez você entre em crise muitas vezes quando coisas ruins acontecem com você. Talvez você entre em desespero quando as coisas não saem como você planejou. Quando a doença vem ou contra coisas que te desestruturam. E o John Piper, ele vai dizer assim, ó, ocasionalmente, chore profundamente pela vida que você esperava ter. Chore as perdas, sinta a dor, em seguida lave o rosto, confie em Deus e abrace a vida que Deus te deu. Descanse em Cristo, meus irmãos. É com essa vida que Deus nos deu que nós iremos honrar ao nosso Senhor. E nós responderemos ao Evangelho, à salvação em obediência, em alegria, porque Cristo garantiu a nossa segurança até a eternidade. Amém?